Amém. Essa semana eu estava no meu tempo de meditação, falando com Deus, e vendo assim, quantas famílias têm sido destruídas nesses últimos tempos. Famílias de crentes, de pessoas que um dia estiveram no Evangelho, e são muitas. A gente sempre chega notícias para mim de irmãos do passado que outrora estavam junto com a gente e que as famílias estão sendo destruídas. E isso me fez meditar, orar, pedir a Deus, por essas famílias. E uma coisa eu observei, e eu estou falando espiritualmente, as famílias que se destroem são famílias de homens fracos, ou de mulheres fracas. Uma família se destrói porque há nela um homem fraco espiritualmente, ou uma mulher fraca espiritualmente falando. Quando nós temos um homem fraco, mas a mulher é forte, esta mulher ainda sustenta a sua casa. A Bíblia diz isso, que as mulheres que creem são capazes de santificar filhos e maridos, ainda que eles não creiam. Eu percebo que uma casa bem alinhada é onde nela tem um homem forte espiritualmente, sendo ajudado ou dividindo o mesmo ministério em Cristo de uma mulher com uma mulher forte. Marido forte e mulher forte. Existem lares que as mulheres estão fracas, e você vai entender bem isso não é nenhuma crítica, você vai entender bem onde eu quero chegar. Mulheres que estão fracas, e os homens estão fortes, existem. Então você percebe que aquele marido forte está sustentando espiritualmente aquela casa, que se em algum momento ele deixasse se levar pelo que está na mente da sua esposa, ele joga tudo fora e termina com tudo. Então tem das duas formas. Jesus disse que não se pode entrar numa casa e saqueá-la sem primeiro você amarrar o valente ou o forte que ali está. Só é possível saquear uma casa se nela não houver resistência, não houver força dentro dessa casa. E eu quero falar sobre isso nessa noite com vocês. Eu quero falar sobre essa força que vem de Deus, que todo homem precisa e que toda mulher precisa. Porque enquanto tiver um forte espiritualmente na casa, essa casa ainda vai subsistir. Mas como é triste a gente ver lares sendo destruídos, porque um homem fraco não consegue dar base espiritual forte para sua esposa, e chega uma hora que ela desanima, e aí a casa cai, ou vice-versa. E para isso eu tenho muitos textos, mas eu vou tentar ser rápido. Eu não gosto de ministrações muito longas, eu sei que canso os irmãos, mas eu quero que os irmãos entrem na profundidade da palavra que eu quero trazer para vocês, que não é nenhuma espécie de acusação sobre ninguém, mas um alerta para que a nossa casa se mantenha de pé, ou para aqueles que estão querendo construir uma casa, aqueles que são jovens e que pretendem construir uma casa, para que suas casas sejam fortes, para aqueles que entraram no casamento há tão pouco tempo e está passando por novas descobertas, como fazer a sua casa forte.
Então eu quero falar com você hoje sobre rocha. Rocha, pedra, que foi a visão que Deus me deu nessa semana. Você sabe do que uma rocha é formada? Eu não fui pesquisar, não fui estudar, mas me lembrei de quando eu estudava. Eu guardo tudo, desde o meu primário até hoje eu guardo quase todas as coisas. Eu tenho dificuldade de me lembrar das coisas de agora. Eu posso esquecer o nome dos irmãos, mas eu lembro de coisas da minha 4ª série, 3ª série, até da 1ª série ainda me lembro. E eu me lembro que numa aula que eu tinha aula naquela época, a educação era melhor do que é hoje. Nós tínhamos aula de geologia no estudo fundamental. E eu me lembrei que a definição, uma das definições de rocha, pode ter até coisas mais profundas, mas essa definição vai servir bem para essa noite. Diz que a rocha é formada por sedimentos, micropartículas fundidas sob pressão de milhares de toneladas de terra ou de água. Esta pressão gera calor e o calor funde as partículas, então se forma uma rocha. Então uma rocha nada mais é do que partículas sedimentares fundidas sob pressão. A palavra aqui que eu quero que você guarde, que vai chegar no final dessa ministração, é pressão. Pressão. A Bíblia fala muito sobre pedra. Meu Deus, como a Bíblia fala sobre pedras. E se eu fosse falar tudo que a Bíblia fala sobre pedras, seria um estudo amplo de muitos dias. Mas eu tenho um objetivo aqui nessa noite. E sabe, amados, Deus tem um mistério com pedra. A palavra diz que pedras preciosas existem no céu. A Nova Jerusalém, ela é toda feita de ouro e de pedras preciosas. Em Apocalipse, no capítulo 21, diz assim, no versículo 10, 12, depois eu dei uma puladinha para o 18 e 20. E ele me levou no Espírito a um grande e alto monte, mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus. Então preste bem atenção, o que faz a Nova Jerusalém resplandecer é a glória de Deus, não é do que ela é feita, é a glória de Deus. E o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. Então o céu é feito com pedras preciosas. E aí ele começa a falar dos fundamentos, do que é feito. E tem pedra aqui que eu, sinceridade, nem sei como é. Diz que o primeiro fundamento é jaspe, o segundo é safira. Safira eu conheço, jaspe eu nunca vi. O terceiro, calcedônia, nunca vi. O quarto, esmeralda, já vi. O quinto é o sardônio, não sei o que é. O sexto é o sárdio, o sétimo é o crisólito, o oitavo é o berilo, o nono é o topázio eu sei o que é, o décimo é o crisópraso, o 11º é o jacinto é o nome do meu tio, o 12º, ametista, essa eu sei o que é. A maioria dessas pedras eu não sei, nem sei o que são, mas são preciosas. Com certeza, se você der um Google, você vai descobrir cada uma delas e vai ver que ela é preciosa, que ela tem valor. Quando eu olhava para esse texto, eu dizia: uau, que cidade riquíssima. Quantas vezes eu falava: eu vou morar no céu, que as ruas são de ouro e tudo cheio de pedra preciosa, e eu não entendia exatamente do que a palavra estava falando. A palavra aqui não está falando que o céu é precioso por causa das pedras. Diz que o céu é precioso por causa da glória do Cordeiro.
as pedras não valem nada. As pedras preciosas no céu servem de tijolo. E tijolo é o componente mais básico e barato de uma construção. Você vai começar uma construção, e quem aqui já construiu sabe disso. Você vai gastar uma fortuna no acabamento. Você vai gastar uma fortuna. O mais barato de uma casa é o tijolo. E no céu, pedra preciosa é tijolo. No céu, essas pedras não têm valor nenhum. São pedras que nós achamos bonitas, lindas, fazemos joias, mas no céu não valem absolutamente nada. As ruas de ouro no céu é asfalto. Aquilo que a gente tem por mais precioso. E eu estava vendo um físico explicando como é que se forma o ouro. Falei, uau, é por isso que é tão precioso. Nem vou tentar explicar porque quase não entendi também. Mas meu Deus, que coisa maravilhosa. E no céu é asfalto. Quando a Bíblia está falando de pedras preciosas, ela não está falando de grande valor, ela está falando do que não tem valor. Existem outras coisas que têm valor, irmãos, e não são essas pedras preciosas. Mas por que Deus fala tanto de pedra? Gênesis no capítulo 22, versículo 9 e 10, quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha. O altar é construído de pedra, de rocha, e amarrou seu filho Isaque, colocou sobre o altar, e em cima a lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. O altar representa aquilo que é mais importante no processo do sacrifício. O altar era feito de rocha, o altar é mais importante. E era feito de pedra. Pedras inteiras onde o sacrifício era colocado. A gente vê isso claramente quando Moisés atravessa o Mar Vermelho e Josué o Jordão. Deus manda que ele pegue 12 pedaços de rocha e façam um altar. O altar é feito de rocha. Atravessou o Mar Vermelho, Moisés manda cada um representante de cada tribo pegar uma rocha. E faz o que com a rocha? Um altar. Aí vai Josué, atravessa o Jordão. Deus manda fazer a mesma coisa, pegue 12 pedras e faça o quê? Um altar. Deus tem um mistério com pedra. Jacó foge do seu irmão e vai dormir em um lugar que ele chama de Peniel. O que Jacó usa de travesseiro? Gênesis 28, 10, 13, 18, 22. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e os seus descendentes a terra na qual você está deitado. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro e colocou-a em pé como coluna, e derramou óleo sobre o seu topo, consagrou aquela rocha e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus, e essa pedra
que coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres certamente darei o dízimo. A rocha aqui se torna um santuário, uma testemunha da aliança com Deus. Os povos antigos faziam suas casas de rocha. Deus tem algo com rocha. Deus quer falar alguma coisa conosco nos dias de hoje, que nós praticamente não usamos rocha, mas porque Deus se importou tanto com isso, de colocar tanto na Bíblia, rocha, 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 rocha. O povo está com sede. Deus diz inicialmente para Moisés: Moisés, fira a rocha. Êxodo 17, versículos 5 ao 7. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: se o Senhor está entre nós ou não. Deus dá uma ordem para Moisés: bata na rocha, bata na rocha. Passa um pouco de tempo, o povo está com sede de novo. Deus dá outra ordem para Moisés e diz: agora não bata na rocha, mas fale com a rocha, Moisés. Aí vai Moisés e não obedece ao Senhor e bate de novo na rocha. Está em Números 20, versículos 7 ao 12. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha. Fale aquela rocha, não é mais para bater. Mandou bater na rocha a primeira vez. Deus tem um mistério com a rocha. E quando ele bateu, saiu água e matou a sede de todo mundo. Agora Deus diz: você não vai bater na rocha, você vai falar com ela. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como esse lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniu a assembleia de frente da rocha. Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água? Jorrou água. E a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que dou a vocês. A Bíblia diz que Deus se irou com Moisés e diz para ele que ele não entraria mais na terra prometida, porque ele bateu na rocha quando era para ele falar com a rocha. Você só vai entender isso se você ler 1 Coríntios no capítulo 10, no versículo 4, e diz assim: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Esta rocha era Cristo, e Cristo só foi ferido uma única vez. Cristo não será ferido 2 vezes. Na primeira vez ele veio como servo, foi ferido e humilhado, mas a segunda vez ele virá como rei, e como rei você só pode falar com ele. Ele não pode ser ferido, não pode. Aquela rocha, ela era Cristo, ela representava Cristo. É a rocha que dá água para aquele que tem sede. Deus tem um mistério com a rocha. Ele tem um mistério, e ele começa a revelar o seu filho como rocha. Deus traz uma revelação para toda a humanidade: o meu filho não é topázio, não é berilo, o meu filho é rocha. É rocha. Aí Jesus, em Mateus no capítulo 7, do versículo 24 ao 27, portanto quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Interessante que a areia é a matéria orgânica que forma a rocha. Orgânica não, matéria sedimentar que forma a rocha. Mas ela não tem pressão, ela não tem o calor, então ela continua sendo matéria, só matéria, não é rocha. E Jesus disse: se você construir a sua casa sobre a areia, ela não vai resistir, mas se você construir sobre a rocha, então ela vai se manter. E ele diz: caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Uma casa só cai porque falta firmeza e força. Maridos fracos derrubam suas casas, esposas fracas derrubam suas casas. Mateus capítulo 16, versículo 13, 19. Estou correndo bastante, irmãos, não quero cansar vocês. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei a vocês a chave do reino dos céus, e o que vocês ligarem na terra está ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Nesse momento Jesus começa a revelar o grande mistério de Deus com a rocha. O nome, Pedro não era Pedro, o nome dele era Simão. E Jesus diz: o seu nome não é mais Simão, é Cefas. Cefas significa pedra pequena. Pedra pequena. Estou transformando a tua vida. Você não é mais Cefas, é uma lasca de pedra, é uma pedra tirada da rocha. E sobre essa rocha, que é a revelação que você trouxe, esta é a rocha, eu vou edificar a minha igreja, e portas do inferno não vão derrubá-la. Amados, a igreja é isso. A igreja não é só isso. A igreja é a tua casa, é a junção das nossas famílias. Isto é igreja. E quando a tua casa, ela é formada por um homem e por uma mulher, que são pedaços da rocha que é Cristo, as portas do inferno não têm como prevalecer contra vocês. Meu casamento está em crise, pastor. Óbvio. Você perdeu a visão da rocha que você é. Você se tornou alguém fraco. Jesus não está querendo que você seja uma pedra preciosa. Ele quer que você seja uma rocha semelhante a Ele. Pequenas rochas tiradas da grande rocha. Jesus é a rocha angular, a pedra principal, na qual todo o edifício é construído. O que é uma pedra angular? É aquela que serve de base para a construção da casa. Eles usavam uma pedra angular, e desta pedra saía toda a casa, e toda a casa era firmado nessa pedra, nesta rocha. Então não é Pedro que é a rocha, é Jesus que é a rocha. Jesus diz: Pedro, você é uma pequena pedra, e você vai se juntar a mim, que sou a pedra angular, e junto com todos vão se juntar. Então o que vocês ligarem na terra estará ligado no céu.
Meu Deus, eu tenho uma responsabilidade que eu não havia imaginado. Eu não me caso para ser feliz. Eu não me casei para ser feliz. Eu me casei para ser rocha, um pedaço da pedra. Então hoje, o que estão dizendo? Não, você precisa casar para você ser feliz. Não, é melhor não casar. Paulo fala, é melhor até nem casar. Agora, se você deseja, Deus está te chamando para você e sua esposa se juntar a uma pedra angular, que é Cristo, e vocês dois juntar com a sua família. Então vocês começarão a fazer e edificar algo que será indestrutível. Atos no capítulo 4, versículo 8 ao 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra, é a rocha que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra de esquina. Sabe uma coisa sobre a pedra angular? Ela não é bonita. A pedra angular não é bonita. A preocupação de um construtor, quando vai fazer, que nem aquela foto que a gente tem do objetivo deste ano de retomar valores antigos. Você pode ver que é uma foto, olha lá, toda feita em pedra. Toda feita em pedra. Para se construir isso daí, primeiro é colocado uma pedra angular. E sabe, amado, se eu falar para você, se você olhar para aquela construção, repara que ela é toda cheia de pequenos defeitos. Mas você sabe de uma coisa? São esses pequenos defeitos que tornam ela muito linda. É uma construção muito bonita. E dura, e dura, e dura. E se ninguém jogar uma bomba em cima dela, as escavações de milhares de anos encontram, ainda é possível encontrar paredes desse tipo feito de pedra. Jesus é esta pedra, você é essa pedra. Óbvio que não há perfeição nessa pedra, você não é perfeito, Jesus é, você não é perfeito, mas Deus espera uma coisa de você: seja forte. Seja forte. Mulher, seja forte, pelo amor de Deus. Maridos, sejam fortes no nome do Senhor Jesus Cristo, porque é disso que vai depender a casa de vocês. Não é o quanto você é bonito. Não havia beleza nenhuma em Jesus. Isaías 53 diz assim: ele cresceu, e ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não tínhamos ele em estima. Não havia beleza. Deus não se preocupou com isso. Deus se preocupou em revelar Jesus Cristo como uma rocha forte. Deus não escolhe pessoas pela aparência ou pela riqueza. E esse falso evangelho que está sendo pregado nas igrejas, na qual eu repudio e tenho nojo, que diz que se você está enriquecendo nessa vida,
é porque Deus está vendo que você é um cara que merece. Ah, você merece. Então se você está crescendo, se você está prosperando, é porque Deus está com você. Mas se você está indo para trás, é porque Deus não está com você. Ah, se você está esbanjando saúde, é porque Deus está com você. Mas se você estiver passando por doenças, é porque Deus talvez tenha virado o rosto para você. Esse evangelho de pedra bonita não é o evangelho de Cristo. Porque no evangelho de Cristo nós somos rochas, que assim como Ele, Deus não está preocupado em mostrar esta beleza, algo que é físico, mas uma força espiritual. Você não foi chamado para ser bonito, né? Glória a Deus. Mas foi chamado para ser forte. Você também, Pet. Michel, que alegria, né? Nós fomos chamados para ser forte. Não foi chamado para ser bonito, Denilson. Que bom. Que bom. Mas você foi chamado para ser forte. Que a Morise te ache bonito, mas que Deus te veja forte. É muito mais importante sermos fortes do que aquela coisa de Facebook, aquela coisa de Instagram, que está todo mundo, você percebeu, está todo mundo bonito no Instagram, todo mundo é lindo, a vida é maravilhosa no Instagram. Mas sabe o que o Instagram não consegue formar? Não forma a rocha, porque a rocha é formada na pressão. Na pressão. Ah, se Deus me der muito aqui na terra, significa que eu sou abençoado. Mentira. Por isso as pedras preciosas do céu não são nada. Deus escolhe rochas sem boa aparência, mas que decidam ser robustos e fortes. Deus olhará para cada um de nós, e Ele verá da onde cada um de nós foi tirado. Da onde, amado, você saiu no dia que você nasceu de novo? No dia que você nasceu de novo, de onde você foi tirado? Somos lascas de pedra, onde Deus construirá uma casa para Ele. Lascas de pedra, foi isso que Ele disse para Pedro: você é lasca de pedra, e eu construirei a minha casa. Deus construirá uma casa para Ele morar, e essa casa é feita de rochas, pequenas rochas ligadas na rocha que é o Filho. Lá no céu tem uma rocha sentada no trono, a mesma rocha que é feito o altar, a rocha que nós colocamos a cabeça e temos o verdadeiro descanso e o futuro que nele está. Jacó põe a cabeça nessa rocha e dorme. Gente, nem quando eu vou viajar, eu tenho que levar meu travesseiro, porque eu não consigo dormir se não for com o meu travesseiro. Como que você consegue dormir bem com um pedaço de rocha? Essa rocha não é só uma pedra, é da rocha que sai a água viva, e só entrará no céu. E isso eu afirmo para você: o céu é um lugar de pessoas que precisam da graça. Mas tem uma coisa: entrará no céu quem for rocha. Quem for rocha. Mas eu sou tão fraco, pastor, eu sou tão fraco. Não é. Em Cristo, amados, é em Cristo que nós somos fortes. Por isso que 2 Coríntios no capítulo 5, versículo 17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas antigas se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Deus
muda a nossa vida. Eu não consigo entender chegarmos até Cristo e continuarmos com a mesma vida. Não entra na minha cabeça. Joel capítulo 3, no versículo 10 diz: forjem os seus arados, façam deles espadas, e das suas foices façam lanças. De quem que ele está falando? De agricultores, de homens sem experiência em guerra. Mas ele diz: diga ao fraco, eu sou forte. Tem uma versão que diz: eu sou guerreiro. Vamos lá, homens que estão aqui, todos vocês, digam comigo: eu sou guerreiro. Diga: eu sou forte. Mulheres que estão aqui, digam assim: eu sou guerreira. Eu sou forte. Agora digam todos: somos guerreiros. Somos fortes. A nossa casa é edificada com pequenas rochas, na qual Cristo é a pedra angular. Não seremos abalados, não seremos abatidos, não seremos destruídos, nenhum mal chegará sobre nós, porque o Senhor Jesus é a rocha da nossa salvação. Sabe qual é o problema? As rochas são formadas sob pressão, e a pressão gera calor. Calor. Fogo. Sabe o que tem no subsolo, no centro da terra? Fogo. Fogo. São rochas que estão sob tanta pressão que viram lava, fogo. Nós queremos ser transformados em rocha sem o fogo do Espírito? Sem o fogo do Espírito? Amados, não gostamos de orar. Orar para a gente é um sacrifício. As nossas orações, na grande maioria das vezes, são pequenas palavras quando acontecem no levantar e no dormir. Não separamos tempo de oração, então não tem fogo. Mas aí vem a pressão, porque a vida traz pressão. A vida pressiona. A vida pressiona. O diabo pressiona. E Deus permite que a pressão venha. Sabe por que Deus permite que a gente, durante toda essa vida, tenha tanta pressão? Porque Ele espera que a gente se vire rocha e permita que o fogo do Espírito Santo molde a nossa vida. Seremos pressionados. A vida não é justa, não é. Mas Deus vai trabalhar em cada um de nós, e seremos formados pelo fogo e pela pressão, para termos o caráter de Cristo. O mundo, a vida, o inimigo, e Deus permitirá? Sim, permitirá. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas. Pedras vivas. É o que você é.
Então diga ao fraco: eu sou forte. Ah, Senhor, eu não estou aguentando o peso. Deus usará de pressão para poder transformar a sua vida em rocha. Vamos ficar de pé.